Estamos mediante a palavra a qual Pedro, cheio do Espírito, para receber a revelação divina de Deus, a qual Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem a multidão diz que eu sou? Para quem eles dizem como eu sou? Quem eles se identificam comigo? Logo, o discípulo diz: uns dizem, mestre, que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um profeta. Aleluia. Logo, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, meus discípulos, que comem comigo, que pregam comigo, que convivem comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. Pedro se levanta, cheio do Espírito, e fala: o Senhor é o Cristo, aquele que venceu o pecado, o Filho de Deus. Aleluia. Logo, Jesus olha para Pedro e diz: ei, Pedro, tu és Pedro, e abençoado tu és, porque te revelou isso não foi nem carne, nem sangue, foi o próprio Deus que está separando ao nome de glória. Aleluia. Isso aqui nos traz uma reflexão de que não importa o tempo que a gente tem de ministério, importa aquilo que a gente busca, nível de intimidade com o Pai. Aleluia. Moisés tinha intimidade com Deus. Hoje Moisés via Deus face a face. Ver Deus face a face não é que ele viu a Deus. Ninguém, a palavra diz que ninguém pode ver a Deus. Que aquele que vê a Deus não morrerá. Se vê um anjo em si, a pessoa já se prostra, imagina ver a Deus. Ver a Deus aqui face a face é nível de intimidade. E isso Pedro tinha. Aleluia. Porque Pedro era um discípulo ousado. Portanto, Jesus diz para ele: as chaves do reino dos céus eu te dou. Isso aqui não é a chave que eu te dar, isso vou te dar autoridade, Pedro. Aleluia! Gente, isso aqui me traz uma linha de raciocínio de que como é que Jesus vai dar uma chave para Pedro do reino dos céus? Você sabe que Pedro é falha, você sabe que Pedro é pecador, você sabe que Pedro não merece. Pedro é o tipo de discípulo que é cheio de problemas. Pedro é pescador, e a fama de pescador é muitos deles ladrões, muitos deles abusadores, muitos deles beberrões. Naquela época, Pedro estava devendo o Império Romano. Chega Jesus até Pedro na beira do mar da Galileia e chama Pedro: eis que eu te chamo para ser pescador de almas. Pedro logo segue Jesus. Pedro já começa a seguir a Jesus, pastor, cheio de problemas. Minha sogra tem enferma, eu estou devendo. O Senhor vai ter que tirar a moeda da conta do peixe para pagar as dívidas. Aleluia. Jesus vai disparar Pedro. Pedro está com medo para o Jesus paga as contas de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Aleluia. Logo, Jesus ainda tem que ser ouvido por Pedro: Senhor, se levantando a tempestade, junto com o discípulo, ele faz um questionamento. A tempestade está se levantando e Pedro, sem fé nenhuma, vendo Jesus vindo com o discípulo, diz: ali veio vantagem. Como que alguém que caminha com Jesus, escuta só, mas todos os dias não reconhece crente? Às vezes, as pessoas olham para si mesmo e dizem: eu estou dentro da igreja há tantos anos, eu prego há tantos anos, eu louvo há tantos anos, estou dentro da igreja, eu ensino, eu prego, eu sacrifico, subo um monte, mas não conhece a nova. Nível de intimidade do Evangelho é coração quebrantado, disposto a pegar tudo e voltar. Aleluia. Tem intimidade com o servo Pedro. Não conhece o mestre. Logo Pedro vem com vontade para mim. Um dos discípulos não é vontade, não é Jesus. Jesus está caminhando pelas águas. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, se é o Senhor mesmo, faça-me contigo sobre as águas. Vai Pedro caminhando. Pedro está olhando para o centro. Pedro está olhando para Cristo. Pedro está olhando para aquele que tem toda a salvação nele. Mas quando Pedro olha para baixo, olhar para baixo aqui é olhar para os problemas da vida, para as circunstâncias da vida. Jesus, meu casamento não está dando certo. O desemprego está batendo na porta. Aleluia. Meu filho não me obedece, não me respeita. Meu filho está preso a tráfico. A minha filha está presa na prostituição. Esses são os problemas. O mar, a qual Pedro está brisando. Logo Pedro olha para baixo. Assim que muitos crentes fazem, como nós da noite do seu pai. Aleluia. Pedro olha para baixo e logo perde a sua fé. Perde
a esperança. Jesus chega para Pedro, estende a sua mão, porque Jesus sempre está disposto a nos ajudar. Não importa quanto eu falho, quanto eu erro, o quanto a minha fé falta no Jesus. O braço dele está estendido. Jesus estende o braço para Pedro. Pedro, tivesse fé. Porque duvidais? A dúvida gera em nós o medo, gera em nós a falta de esperança. Jesus estende a mão para Pedro, levanta Pedro e leva Pedro para andar. Passando um tempo, Jesus chega para Pedro e diz para ele: Pedro, é o seguinte, você não pode ser humilde, você tem que mudar, você precisa mudar o seu caráter. Não estou me agradando. Pedro era um tipo de gente, estourada, já quando a gente olha para outro e diz assim: eu tenho o espírito de Pedro, porque não consegue se calar na hora certa, não consegue ficar calado diante da coluna, a perseguição, as tentações. Isso é o espírito que as pessoas dizem que tem de Pedro. Só que eu não olho Pedro mais como esse espírito que dizem. Pedro, para mim, é alguém ousado, cheio do espírito, que tem todo o temor ao Senhor. Mas Pedro também é pai, como nós. Jesus Cristo, como disse em Gênesis capítulo 2, passamos o homem em mais de semelhança nossa. Ele não disse que a gente ia ser perfeito, não é? Ele disse que iríamos ser amorosos, teríamos coração, teríamos carne, teríamos sentimento. Pedro tem sentimento. Aleluia. A semelhança com Deus é sentimento. Irmãos, pecamos, caímos, mas vai de nós mesmos se arrepender, vai de nós largar o pecado, vai de nós mesmos fugir da tentação, vai de nós mesmos se calar diante da perseguição. Aleluia. Pedro, logo, Jesus perguntando isso, Jesus dá a chave do reino na mão de Pedro. Pedro vai errar. Jesus está caminhando dizendo: eu vou ser levado ao sacrifício, vou ser levado para Jerusalém, a qual lá eles vão me matar, a qual lá eles vão me cuspir, vão me bater. Pedro olha para Jesus e fala: não, mestre, não pode acontecer isso contigo. Logo Pedro está olhando para a humanidade de Cristo, a humanidade dele, porque na ideia dos discípulos de Pedro, Jesus viria para enfrentar o Império Romano. Mas Jesus não veio para debater com ninguém. Jesus veio para salvar, purificar e tirar o pecado do mundo. Aleluia. Pedro chegou ao ouvido de Jesus e diz: mestre, o Senhor não pode. Mestre, o Senhor não pode falecer por nós. Isso não pode acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: apartai de mim, Satanás. Chamar Pedro de Satanás não é que ele está cheio de demônio, é que ele está pensando na carne. Aleluia. Aquele que faz a vontade da carne, esse é filho do diabo. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é filho de Deus. Quando algum discípulo chega e diz: sua mãe, o Senhor chamando lá fora, quando Jesus está sendo interrogado pelos fariseus, Deus diz: quem são minha mãe? Quem é meu irmão? Aquele que faz a vontade de meu Pai, esses são meus irmãos. Essa é minha mãe. E aqui estão eles, os discípulos. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz: apartai de mim, Satanás. Porque Pedro, você até me conhece, você até me segue, mas você às vezes deixa o espírito ruim tomar conta dos seus lábios. Às vezes o inimigo acha brechas, legalidades, para entrar e fazer o que ele quiser na nossa vida. Porque às vezes a gente mesmo lança palavras sobre parentes, sobre filho, dentro da nossa casa, a qual a gente não percebe. E aqui está o erro da gente, a qual a gente não consegue enxergar a verdade do Evangelho, a qual a gente faz a seguinte oração: Senhor, abre a porta, cura um parente meu, cura um enfermo, mas não consegue orar a seguinte oração: Senhor, eu preciso da sua presença. Aí a gente olha para o Salmo de Escolheu, a gente vê Davi perdendo tudo, reinado, filho morrendo, quando ele perde, mas ele olha para dentro de si, depois de jejuar 7 dias, e fala: Senhor, eu preciso do teu espírito, aquebrando o meu coração, cria em mim, Senhor, um espírito e um coração. Aleluia. E a nossa geração não quer isso. A nossa geração não quer caminhar por caminhos, a qual Salomão disse em Provérbios capítulo 14: para homens, para as pessoas, para a nossa carne, parece ser bom, mas para Deus leva a morte. Mas já dizia Paulo em Romanos capítulo 20, em versículo
14 em diante, nem a morte, nem os anjos, nem a vida a qual estamos vivendo nos separará da morte de Deus. É Cristo Jesus. Aleluia. Passando isso, Jesus que está no Getsemane orando com os seus discípulos. Antes, Jesus fala para os seus discípulos na mesa, repartindo o pão. Aqui está, aquele que vai me trair, aquele que vai me negar. Aleluia. Aquele que bota a mão no cesto. Esse é o traidor, Judas Iscariote. Pega o corpo do Cristo. Ele já está revelando que vai trair. Ele pergunta: Senhor, é eu? Jesus responde: tu disseste. Porque ele condena a nós mesmos. Não é Jesus, é o nosso próprio pensamento, é o nosso próprio erros. Aleluia. Pedro diz para Jesus: Senhor, eu nunca vou te negar. Eu estou preparado para a morte. Disse no começo que Pedro é falho, Pedro é carnal como nós. Pedro toma a seguinte resposta de Jesus. Jesus responde para Pedro: Simão, Simão Pedro, em verdade, Satanás já pediu para te peneirar, mas eu, Cristo, rodei por ti. Gente, lembra-se que Jesus está à direita do Pai, e a todo momento que Satanás vem contra mim, a sua vida, Jesus está orando por você. Isso aqui é graça, é favor merecido. Aleluia. Jesus Cristo mora por você, para a gente ficar aqui como Cristo. Quando eu pisei a porta dessa igreja, eu já senti a presença. Para ser cheio, eu preciso gritar aqui para você. Eu não preciso falar línguas estranhas, porque para ser cheio, eu preciso glorificar a Deus. No mesmo instante que eu glória sobe aqui, anciões, título, anciões. Isso aqui é pessoas que têm coroa na cabeça. Está glorificando ele, será? Estão voando sobre ele, falando: Santo, 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 e você está lá. Aleluia, mas eu não sou pregador contigo, sou glória. Glória não é para mim, glória é para Cristo. Jesus fala para Pedro: Satanás pediu para peneirar você, mas eu estou orando por você. Aleluia. Jesus está orando por nós. Somos vários, mas Ele não deixa a gente. Ele sabe que a gente vai errar, sabe que a gente vai pecar, mas Ele não nos abandona. João capítulo 1, a palavra era o verbo era Deus. A palavra, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Aleluia. Ou seja, antes de você estar aqui na terra, Ele já conheceu cada um. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de você nascer, eu te santifiquei e te consagrei no ventre da tua mãe. Você não vê essa terra toda. Tem um propósito. Procure esse propósito. Olhe por esse propósito. Quando eu prego, não é para mim, é para almas. Quando eu ouvo, não é para curar a mim, é para curar almas. Você acha que nessa terra para trabalhar com os talentos? Dizia um homem, certo homem, um livro: todos os bens que a gente conquista aqui na terra, até a nossa carne, a nossa pele, só os nossos ossos que não. Aleluia. Vamos ficar debaixo da cama. Casa do banco, carro do banco, emprego, dinheiro. Vai tudo ficar aqui nessa terra, não. Vamos levar nada. Só que a gente não consegue enxergar isso. A gente ora por bem materiais. Vou querer ter um carro para trazer a esposa de hoje. Não ia chegar atrasada, não cheguei com os outros. Desde já peço perdão, pastor. Como eu querer ter um trabalho digno? Não é. Mas eu queria receber mais. Mas eu não tenho que trabalhar por essas coisas. Eu esse meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim, eu descerei na terra e vou sarar vocês. Aleluia. Não é a porta aberta. Não é a chave para descer. A gente está acostumado com o bem material. Mas olha o que Deus está falando. Eu vou sarar vocês. A porta está aberta. Ela é estreita. E sem ela a gente não tem salvação. Deus está me dizendo: orando, leva Pedro, Tiago e João contigo. Deixa eles um tiro de uma pedra daquele na porta, praticamente. Jesus está orando ao Pai. A serpente se apresenta no jardim. Jesus ali tem a vitória dele. Jesus não venceu na cruz, Jesus não venceu no Getsemane.
Gênesis, quando Deus fala, o ventre da mulher vai nascer, vai esmagar serpentes, vai pisar a cabeça. Jesus no Getsemane está pela minha porta. Sabe por quê? Jesus no Getsemane estava falando desta forma: Pai meu, por que me desamparaste? Aleluia. Isso aqui é Deus fala quando eu leio esse versículo. Essa palavra penetra na minha alma. Pai meu, por que me desamparaste? Jesus se levanta, vai para os discípulos e diz: vocês estão dormindo? Foi falado aqui, a igreja está dormindo. E quando Jesus está clamando por nós, orai e vigiai para que não caíste em tentação. Jesus volta a orar: Pai meu, por que me desamparaste? Levanta para a terceira, segunda vez, vai para o discípulo que estão dormindo de novo. Jesus volta e ora de novo. Aí Jesus está tendo a vitória. Na terceira oração, Jesus faz já em cima, ele diz: Pai meu, por que me desamparaste? Aí ele olha para o outro e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Gente, cálice aqui é a ira de Deus que será derramada na terra, em cima do filho de vocês. Se Cristo não conhece. Mas Deus espere o seu filho. Aqui vocês lembram de Abraão? Deus pediu Isaac. Aquilo é simbolizar Cristo na vida dele por nós. Aleluia. Jesus levanta o discípulo e diz: é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue aos malfeitores. Chega Judas veja o Senhor no rolo de Caifás e Anás, sumo sacerdote, levam Jesus até Pilatos. Pilatos olha para Jesus e fala: eu não vejo condenação nenhuma nesse homem, eu não vejo pecado nesse homem. Logo Caifás fala: ele é pecador, ele diz ser rei. Pilatos olha para Jesus e fala: então leva ele para Herodes. Herodes diz: eu não tenho nada contigo, essa condenação eu não posso julgar. Leva para o Império Romano, volta para Pilatos. Aleluia. Logo Pilatos fala: eu lavo minhas mãos, porque eu não vou matar esse homem. Então eu vou dar a vocês que na semana de festa pode ser um prisioneiro solto. Vocês escolhem soltar Barrabás ou Cristo Jesus. A multidão a qual Jesus estava no monte, dando os sermões da bem-aventurança, estava ouvindo, estava subindo. Sabe por quê? Estava dando pão. Jesus estava fazendo multiplicação de pão, de peixe, era bom. Eles gostavam do milagre. Jesus curava o enfermo. O povo é ingrato, igual no deserto. Jesus está curando o enfermo. Aleluia. O povo está falando que quer Barrabás. O povo está negando Jesus. Mas quando Jesus está multiplicando peixe, multiplicando pão, todo mundo queria seguir Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: hoje se cessou a padaria, cessou a pescaria, não tem mais pão nem peixe. Agora para vocês terem verdadeiro pão que desceu do céu, aquele que vai dar a vida por vocês. Aí Jesus chega e o Espírito diz: eu sou o verdadeiro pão, que vai sair do mais velho ao mais novo pela mão. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês que comem comigo, pregam comigo, bebem comigo todos os dias. Não tem embora para melhor porta da casa, é servir um dia de outro. Se levanta Pedro, o errante, o pecador, o pai. Senhor, para onde iremos nós? Meu Deus, para onde iremos nós? Nas irmãs do círculo de oração, se Cristo não tivesse aqui, onde estaria esse homem? Os senhores com respeito muito ali atrás, onde estariam os senhores? Na juventude, onde estariam vocês se Cristo não tivesse aqui? Para onde iremos nós? Só tu tens, meu Deus, glória, Senhor, palavra de vida eterna. Só Cristo tem palavra de vida eterna. Aleluia. Logo Jesus está perante Pilatos. O povo está pedindo Barrabás. Mal sabia o povo que eles deixam para não se governar. Barrabás, Abas, filhos do Pai. O original é Barrabás, filho de Deus. Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui na terra? Sou eu e vocês. Barrabás, solta Barrabás e condena o Salvador. Repara pela Deus conosco.
soldados metem a mão em Jesus, leva Jesus para ser açoitado. Gente, pega Jesus, bota ele e esconde. Uma altura como acusando as suas com chicotadas nas costas do vaso largas, largam chicotas de 8 centímetros, carrega pontas de carneiro, ossos de carneiro, na ponta e chumbos, cravava nas costas de Jesus, puxava a carne para fora, o sangue dele coagulava, a abertura do sol, o sol estava. A gente sabe como o sangue seca, vem na casca junto, 42 vezes. O açoite das costas de Cristo. E Cristo sem gemer por ti. Porque Isaías diz: e sem nenhuma murmuração, o cordeiro foi levado ao matador, o mundo sem reclamar. Deus! Estão batendo em Cristo. Um soldado fala: chega! Não é para a morte. Um soldado diz: chega! Ele vai morrer. E Cristo cala. Os soldados zombam de Jesus, cospem na cara dele, dá tapa no rosto dele, pega uma cruz cheia de espinhos. Quem jogou a mão no árvore com espinhos sabe que dói. Imagine cravos a qual são tem mais grosso do que um espinho normal. Cravo em seu canto até sangrar. Usam madeiras para descer aquela coroa na sua cabeça. Quando começa a escorrer sangue, Jesus pega a sua cruz, a cruz que era aquela altura de Barrabás que servia para ele. Jesus pega aquela cruz que era nossa cruz e começa a ir pela vida dolorosa. Jesus caindo, na hora é a cruz caindo com ele. Jesus se levantava, carregava uma cruz. A certo ponto, de os soldados romanos ficarem cavaleiro em Jesus. E Jesus falando, sabe o quê? Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não falou de orar, deixa de ser pela minha vida, é sua. Aleluia! E a gente estava muito da igreja. A irmã falou tão lindo aqui, meu coração se encheu de temor. Aleluia! Jesus Cristo está aí na vida do irmão. Não deve mais carregar a cruz. Chama um certo Simão Sirineu. Porque quando a gente não aguenta, pastor, Deus bota alguém clausurado. Aí já vai o fardo com Deus. Porque a caminhada é difícil. Eu não vou mentir, carregar a cruz é difícil. Por isso que ele diz: aquele que é pós mim, pega a tua cruz. Olha a tua cruz nessa vida. Está difícil. Vou colocar alguém para carregar a cruz. Simão Sirineu está carregando a cruz com Jesus. Imagina eu, abro um parênteses aqui, imagina eu, Simão Sirineu carregando a cruz do posto de Jesus. Caiu sangue toda hora. As pessoas que vinham enfermas andando atrás de Jesus eram curadas naquele mesmo instante ao pisar o sangue de Cristo. Gente, Jesus está indo dar vida. Tu está curando quem é enfermo. Jesus está indo dar vida porque não merece, está curando quem não merece. Aleluia. Jesus chega no gol com a cruz nas costas. Ergue em Jesus Cristo. Volta para o ladrão. Um diz: Senhor, lembra de ti quando eu estava para isso. Jesus diz: ainda hoje estará no paraíso. Você vai se apresentar de novo. A multidão, nos lábios da multidão. Se tu é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus já tinha entendido o propósito dele. Ele já tinha vencido no Getsemane. Aleluia. Sabe por que eu tinha dizendo? Estava dizendo: Pai meu, porque me desamparaste. Jesus está na cruz agora. O outro ladrão diz: tu é filho de Deus, salva-te, desce da cruz. Mas Jesus já entendeu o propósito de Satanás. É tirar ele do foco, que é nos salvar, é me salvar, é te salvar. Mas Jesus já tinha o foco, gente. Já tinha cumprido o Getsemane. Sabe por que ele estava falando? Pai meu, porque na cruz ele não estava achando. Sabe o que Isaías fala no capítulo 59? Que o nosso pecado, nós mesmos, afasta Deus da gente. Se uma pessoa cheia de pecado nas costas, carregando o pecado do mundo, antepassado e presente, como é que essa pessoa pode avançar? Não pode. Mas Jesus precisava ir no inferno, vencer Satanás. E como é que ele ia fazer isso? Se ele tinha toda a honra, toda a glória, ele precisava
Só da gente. E a música vai dizer, Deus meu, não está mais sendo reconhecido como filho, porque eu disse que para a intimidade do Pai, precisa estar face a face com Ele. Por um instante, eu não estou falando que Deus abandonou o seu filho. Por um instante, Deus se afasta, vira as costas do seu filho, para Ele poder salvar, caminhar e a sua vida. O amor de Cristo na cruz não era porque a gente era só pecador, era porque mesmo Ele salvou a gente ia continuar negando Ele. Aí Ele vai dizer, Pai meu, porque me desampararam. O que o Senhor vai me deixar? Afasta de mim esse cálice. A ira de Deus não é Deus descer e matar eu e você. A ira de Deus é a ausência dele, é a falta da presença dele. É por isso que Davi clama. Davi não quer perder a presença, ele quer perder o reinado. É por isso que diz, da raiz, Davi vai nascer no Salvador. Davi tem o mesmo sintoma no coração de Jesus: amor, misericórdia e compaixão. É o que Cristo quer de nós. É o que Cristo quer de nós. Aí ele vai dizer para nós, Deus meu, porque me desamparaste. Deus vira de nós sobre os povos. Jesus Cristo diz que Ele não morreu. Ele não entregou sua vida à morte. A ti, Pai, é chegada a hora. Tetelestai, eu te entrego meus filhos. Logo após, Jesus Cristo é levado ao sepulcro. E no sepulcro fecham uma pedra. Aleluia. Passa o primeiro dia. Passa o segundo dia. Ao terceiro dia, ele venceu Satanás. Ele venceu. Tomou as chaves do inferno. Para mim hoje estar aqui pregando para a igreja. Filho, aleluia. Jesus Cristo. Quem lembra de Pedro? Dispara o Pedro, você vai pegar com os dedos. Pegamos de Jesus todos os dias. E tem gente que diga Pedro. Você vai pegar por 3 vezes, Pedro. Jesus diz para Maria, porque Maria vai correndo até o sepulcro e diz: roubaram o meu mestre. Gente, quando vocês lerem a mensagem, não peguem a mensagem errada. Por a gente pegar a mensagem errada, às vezes as pessoas tiram conclusões erradas. Maria entende a visão que ela vai ter errada. Os lençóis não estão jogados, estão dobrados. Mas Maria esqueceu, levaram o meu mestre. Maria vai ter um anjo que se apresenta e diz: Maria, o Senhor não morreu, Ele ressuscitou, Maria. Logo Jesus aparece para Maria e diz: Maria, vai ter meus irmãos e a Pedro. A ênfase do texto dá, vai a Pedro, João capítulo 20. Vai a Pedro e diz para eles me encontrar na Galileia. E daqui a muitos dias eu vou me encontrar com eles. Aleluia. Maria sai correndo. Mas ele encontra com um discípulo de Pedro e fala: Jesus Cristo ressuscitou. Discípulo amado, João apontava no peito de Jesus. E Pedro, enquanto, olha o peso da gente entregar a mensagem errada, profecias erradas. Jesus, Pedro e João correm até o sepulcro. Empunha mais força que o outro correndo. Pedro entra, mas João fica pelo lado de fora. O que me adianta correr muito, pregar muito, louvar muito, mas não entrar na porta? O que me adianta fazer muito aqui na terra, mas não entrar na porta que ele abriu? É isso. Aleluia. João fica na porta, Pedro entra. Meus lençóis dobraram. Alguém que entendeu a mensagem errada não vai entender o que aconteceu aqui, mas Pedro, errante, entrou e entendeu a mensagem. Meu Senhor, logo vai todos eles para o mar da Galileia. Jesus se apresenta aí. Jesus tem um particular com Pedro. Eu quero dar um tema e aqui eu finalizo para esta pregação. Restauração para essa noite. Para nossos corações. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas.
sonhamos, Pedro, por 3 vezes. Pedro diz: tu sabes, Senhor. Sabe o que Pedro fala? Eu te amo. Porque Pedro responde: tu sabes. Porque Cristo conhece o nosso coração. Aleluia. Ele sabe que a gente é capaz de agir, mas ele está disposto a restaurar. Gente, Pedro levou Jesus há 3 dias atrás, e agora está sendo chamado por Cristo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. O amor de Deus é diferente, é um amor árabe. O amor de Pedro é um amor de amigo. Era como se Pedro estivesse falando: eu te amo como amigo. Mas Cristo estava falando: eu te amo como meu servo, meu filho. Aleluia. Cristo olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Gente, não importa o que você fez, se arrependeu, largou, Cristo quer te restaurar. Mas precisa ter um arrependimento. A palavra diz que Pedro, quando teve esse tete a tete com Cristo, Pedro se tornou outro homem. Aí a gente caminha para Atos capítulo 1, e Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Está todos eles clamando, os discípulos de Pedro. Chega o vento, veemente, temposo, que enche toda aquela praça, e todos eles são revestidos de poder. Pedro se levanta cheio do Espírito, no capítulo 2. Começa a pregar: não estão os bêbados, somos sóbrios, estamos cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito? Serve para glorificar o nome deles, o nome dele, porque eu estou pregando aqui para mim, estou pregando para vocês, a mensagem que Deus deixou. Pedro começa a pregar: nós estamos embriagados, estou cheio do Espírito. Pedro entra em Atos capítulo 3, pregando a seguinte mensagem: aquela qual João Batista, os profetas antigos pregaram. Não era chave de carro, não era chave de casa, era arrependente, é chegar do reino do céu. Aleluia, glória a Deus. 5.000 almas batizadas e cheios, aceitando Jesus, cheias do Espírito Santo. Aleluia. A palavra diz que aonde Pedro passava, depois que pegou Jesus, e ele aceitou Jesus novamente, isso é sobrenatural. Aleluia. Jesus está restaurando, gente, eu não sei o que é, mas Deus está mandando dizer: eu estou restaurando pessoas que devem vir com o Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, me perdoa. Senhor, fala comigo. Tem misericórdia de mim. Me diga que eu sou teu servo, que tu é meu pai. Talvez foi algo ruim que tu falou para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa. Talvez algo que você cometeu muito errado. Você não consegue mais conversar com ninguém porque ninguém te entende. Cristo te entende. E Ele diz para você nessa noite: eu te perdoo, eu te restauro. Vai, e não perde. Aleluia. Queria que você fosse para inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Gente, dali em diante, Pedro, primeiro fundador das igrejas, começa a pregar o evangelho. O discípulo começa a se espalhar pela perseguição do mundo. É que estamos nós, a igreja de Cristo, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, agora que Ele vai nos buscar. Aleluia. Só quem é a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro glorifica o nome do Senhor, Pai. Obrigado por esta palavra que está na tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa vir fazer essa palavra penetrando no coração de todos os servos, meu Pai. Que o Senhor possa vir trazer restauração dia após dia, Senhor. Traz um renovo para a tua santa e amada igreja, Pai. Que o Senhor possa vir curar os enfermos, Pai. Ressuscitar, Senhor, aquele sonho, Pai, de pregar a tua palavra, Senhor.